Fala galera, beleza? Boa tarde. Vamos para mais uma aula de equilíbrio iônico, né? Para fechar esse bloco e para dar tchau para equilíbrio iônico por um bom tempo. A gente só vai ver daqui a umas 4 semanas, quando a gente for ver equilíbrio de solubilidade, beleza? Nessa segunda aula de equilíbrio iônico, a gente vai ver uma parte sobre água e sobre os sais, beleza? Então, o roteiro da nossa aula é o seguinte. A gente vai começar vendo o equilíbrio da água com a constante Kw, vai ver o que é pH e pOH, a relação deles com essa constante da água, depois vai passar para a escala de pH, vai passar meio que um extra, que são os indicadores de pH, e por fim, os últimos dois assuntos vão ser equilíbrio da hidrólise salina e solução tampão. Tá? Esses dois últimos são um pouco menos cobrados, é mais conceito teórico do que as contas que existem por trás deles. Então eu nem trouxe a conta, porque são realmente bem complicadas. Então, como não é o foco, a gente não precisa tratar delas aprofundadamente. Tá? Então, começando aqui, o equilíbrio da água. Assim como existe o equilíbrio do ácido, da base, das reações em geral, a água também tem um equilíbrio. Só que o equilíbrio dela é um pouco bem particular. Por quê? É o equilíbrio de auto-ionização da água. Então, a água é o agente da reação e também ela é o paciente da reação, tá? Por assim dizer. Então, ela que vai reagir consigo mesma para se ionizar. E lembrar, ionização é você quebrar a ligação covalente, nesse caso que vai existir entre o grupo hidroxila e o H+. Então, o OH- e o H+, eles vão quebrar no meio a ligação que existe entre eles, tá? Para que saia dois íons, o H+, e o OH-, tá bom? E é alto porque é a água que faz isso com ela mesma, tá? Então existe aqui o equilíbrio. Tem duas formas de representá-lo por conta da dupla representação do H+. A gente pode ter essa reação de uma água sozinha gerando o H+ e o OH-, ou duas águas reagindo, formando o íon hidrônio, que é uma forma mais estável do H+, e o OH-, tá? Como todo equilíbrio, ele também vai ter uma constante. E como é uma reação bastante importante por conta da presença de H+, e OH-, que a gente viu na aula passada com o Ka e Kb, a constante dela tem um nome próprio, que é Kw, W de water, de água em inglês, tá? E é um equilíbrio normal. Kw igual H+ vezes OH- sobre H2O, tá? Sempre lembrar de você levar os coeficientes, né? Geralmente a equação da água vai estar nesse estilo aqui, né? Azul, então não precisa se preocupar porque todo mundo tem coeficiente 1. E mais, como a água ela está no estado líquido, porque ela vai estar sozinha, né? Não vai ter um outro composto líquido no meio, ou um outro composto para dissolver a água, né? O que seria uma coisa bem estranha. Como ela está no estado líquido, ela some, né, da constante. Líquidos e sólidos nunca entram nas constantes, porque a concentração deles é igual sempre. Tá? Então, o Kw na prática ele vai ser H+ vezes OH- ou H3O+ vezes OH-, tá bom? E, sempre lembrar, a constante de equilíbrio só depende da temperatura, tá? Para variar. Então, se eu falo que a constante é 10, ela vai ser sempre 10, a não ser que eu mexa na temperatura do sistema. Se aumentar a temperatura, ela vai mudar de valor, tá bom? Via de regra, geralmente as reações vão estar a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Para essa temperatura, o Kw tem o valor de 10 vezes 10 elevado a menos 14, tá? Que é um valor muito baixo, né? Então a gente vê que a autoionização da água não é um processo muito favorecido na natureza, tá? Então a quantidade de H+ e OH- no sistema vindo da água, dessa autoionização, é muito baixa, tá? E a reação ela acaba sendo endotérmica, tá? Porque envolve a quebra de uma ligação covalente e os produtos não são tão favoráveis quanto numa reação exotérmica, tá bom? Então, se a reação ela é endotérmica, a gente lembra que aquelas aulas iniciais de equilíbrio. A minha constante ela depende da temperatura. E de qual forma ela depende da temperatura, né? Se eu aumento a temperatura e a reação
que eu estou colocando no sentido direto, então a reação que a minha constante representa, ela é endotérmica, o valor da constante vai aumentar. Tem até a ver com aquela questão do Le Chatelier, né? A reação endotérmica é favorecida por um aumento da temperatura. Então, quando você aumenta a temperatura, você desloca para o sentido endotérmico, tá? Então, a alcalinização da água é uma reação endotérmica. Aumentou a temperatura, você vai aumentar o valor da constante. Então, ela vai sair de 10 elevado a menos 14 para 10 elevado a menos 13, menos 10, por assim vai, tá bom? Com isso em mente, o que é pH e pOH? Nada mais é do que um artifício matemático para medir as concentrações dos íons H+, e o íon OH-. Mas como é que é esse artifício, né? Aí eu coloquei aqui um exemplo, um px, tá? O que cada uma dessas partes significa? Esse Pzinho que existe, né, na frente do pH, do H e do OH e do X, né, nesse exemplo, é como se ele fosse uma simbologia do português que faz referência a uma operação matemática, tá? Então, é o nosso símbolo que significa menos log, tá? Então, se eu sempre na química, quando eu tiver o P de alguma coisa, eu estou fazendo menos log dessa coisa. E o X, para a gente, né, para funções de equilíbrio e tudo mais, ele acaba sendo a concentração do X, tá? Em mol por litro. Então, quando eu escrevo P de X, Px quer dizer, o P é menos log. O X é concentração de X, tá bom? Então, Px é menos log da concentração do X. Ou seja, se eu tenho pH e pOH, o pH ele vai ser menos log da concentração do H+, tá? Não tem como ser a concentração do H sozinho porque ele não existe. Então tem que ser o H+. E o pOH vai ser menos log da concentração de OH-. Tá bom? Então, é uma medida de concentração dos íons. Só que um pouco diferente. Mas para que eles criaram esse artifício matemático? Porque o pH, né, como ele mede a concentração dos íons H+, ele vai me dizer como é que está a acidez do meu meio, né, da minha solução. E o pOH, como o OH- ele diz sobre a base, né, sobre a alcalinidade, ele vai me indicar o grau de basicicidade do meio, tá? Então, o pH ele mede a acidez, pOH mede a alcalinidade. Geralmente vai parecer alcalinidade, porque basicidade é um pouco estranho de falar. E por que eles escolheram menos log da concentração? Por que eles não escolheram só a concentração? Porque a gente vai ver no próximo slide que pH e pOH eles estão muito ligados à constante de equilíbrio da água, que é um valor muito baixo. Então, eles poderiam falar, por exemplo, que o meio ele tem uma acidez de 10 a menos 2 mol por litro de H+. Só que 10 a menos 2 é um valor que não é muito tangível na nossa vida, né? Você pensa, o que é 10 a menos 2? É um valor muito pequeno. Então, eles fizeram um artifício matemático para transformar esse 10 a menos 2 num valor comum, num valor que a gente consegue pensar melhor, né? Porque eu não consigo pensar 0,01 maçãs, mas eu consigo pensar 2 maçãs, tá? E eles colocaram menos log justamente por isso, porque a constante da água ela é 10 elevado a alguma coisa. Quando a gente coloca log da base 10, esse 10 vai sumir, porque ele é a mesma base do log, e o expoente ele vai descer como um número normal. Então vai ficar o expoente vezes 1. Né? Então, por exemplo, a gente transforma 0,01 em 2, porque 0,01 é 10 elevado a menos 2. Log de 10 elevado a menos 2 é menos 2 vezes log de 10. Só que log de 10 na base 10 é 1. Então, fica menos 2. E eles colocaram menos na frente desse log para corrigir o sinal, porque geralmente são expoentes negativos. E a gente não gosta na química de coisas negativas. Então, a química acaba fazendo uns artifícios matemáticos muito chutados, né? Que não são, de fato, muito rigorosos. Então, para resolver o expoente negativo, você joga um menos na frente. Ou você joga um módulo, mas eles preferiam usar um menos, tá? Então, para você transformar um valor que não era muito tangível, eles jogaram menos log, que aí você consegue ter um valor 2, 3, 5, que são coisas mais da nossa realidade, tá? Na química tem bastante disso, de você fazer
essas mudanças de número para poder facilitar a nossa visualização, tá? Para facilitar a nossa análise dos fatos, tá? Então, como eu já tinha adiantado, qual que é a relação de pH e pOH com a constante da água? Bom, é uma relação bem visível, porque a gente olha aqui as fórmulas. pH é menos log de H+. pOH é menos log de OH-. Constante da água é H+ vezes OH-. A gente vê que na fórmula da água tem o H+ que está no pH. E na fórmula da água também tem o OH- que está na fórmula de pOH. Tá? Então, como é que eu consigo relacionar pH, pOH e a constante da água, dado que eles têm essas mesmas coisas em comum? Bom, se eu colocar um menos log dos dois lados da fórmula da constante de água, eu acho que talvez consiga chegar a algum resultado, né? Porque aqui eu tenho H+, e no pH é menos log de H+. Então, quando eu coloco o menos log no lado direito e no lado esquerdo, eu devo chegar a uma relação, né? Então, vamos jogar menos log dos dois lados. Menos log do lado esquerdo é menos log de Kw. Do lado direito vai ser menos log de H+ vezes OH-. Só que a gente tem que lembrar da propriedade de log. Quando você tem o log de um produto, é como se fosse a soma dos logs separados. Então, vai ficar menos log de H+, mais menos log de OH- no lado direito, tá? Como eu já tinha falado que P significa menos log para a gente, no lado esquerdo, o menos log de Kw vira PKW, perfeito? Então, a gente vai ter, depois de jogar menos log, PKW igual menos log de H+, menos log de OH-, tá? Porque mais com menos vira menos. Só que o que é menos log de H+? É pH. E o que é menos log de OH-? É pOH. Então, aí chega a relação que pKw é igual a pH mais pOH. Bom, perfeito. A gente conseguiu achar uma relação. Só que como é que isso se dá geralmente nos exercícios? Geralmente ele vai te falar qual que é o valor do Kw, ou ele vai te falar qual é o valor do pKw, e vai te dar outros valores para você descobrir o pH e o pOH, tá? Então, geralmente, vai estar a 25 graus Celsius, com Kw igual a 10 elevado a menos 14. Então, qual que é o nosso pKw a 25 graus Celsius? Vai ser menos log de 10 elevado a menos 14. Esse menos 14 vai passar para cá multiplicando, porque ele é o expoente, então ele desce. Então vai ficar menos 14, mais 14, vezes log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1. Então vai ficar 14 vezes 1, que é 14. Então o nosso pKw a 25 graus Celsius é 14. Se o pH mais pOH é igual ao pKw, então pH mais pOH igual a 14 a 25 graus Celsius. Tá? Então, se eu lhe falar que o meu pH é 2, eu vou saber que o meu pOH vai ser 12, porque 2 mais 12 é igual a 14. Tá? Isso vai ser bastante usado durante os exercícios, né, que vocês vão ver na lista. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar de pH, pOH e tudo mais. Tá? Aí, prosseguindo, a gente tem a escala de pH. Porque eu falei que o pH ele mede a concentração de H+, que me diz sobre a acidez do meio. Só que, como é que existe essa avaliação, né? Como é que eu posso falar que tal pH é de um meio ácido ou de um meio básico? Para isso, eles escreveram a escala de pH, que é baseada na constante de equilíbrio da água, né? Conforme a gente tinha visto, pKw igual a pH mais pOH. Como é uma escala de pH, eu vou ligar somente para o pH, tá bom? pKw a 25 graus Celsius é igual a 14, tá? Então, o meu pH ele pode variar de 0 a 14, tudo bem? Porque, como é uma soma, aqui do lado direito, de pH mais pOH, eles podem assumir quaisquer valores, dado que a soma dê 14. O valor mínimo do pH é 0, que aí o pOH vai ser 14. E o valor máximo de pH vai ser 14, e para corresponder com o valor mínimo de pOH sendo 0, tá bom? Mas, Ian, essa escala é sempre de 0 a 14? Não.
Se você, por exemplo, colocar um ácido muito forte, vamos pensar o HCl com uma concentração de 2 mol por litro, tá? Ele vai ionizar por completo. Então, no seu meio, você vai ter uma concentração de 2 mol por litro do H+, tá bom? Para calcular o pH, menos log da concentração de H+. Menos log de 2 vai ser o quê? Vai ser o log de 2, ele vale 0,3, mais ou menos, tá? Então, menos log de 2 vai ser igual a menos vezes 0,3, que é menos 0,3. Então, quando a gente tem um ácido muito forte, a gente consegue ter pHs negativos, tá? Porque é permitido, matematicamente, que exista um pH negativo por conta dessa questão do log, tá bom? Então, acaba que a gente monta uma escala, mas essa escala não é absoluta, porque a gente pode ter valores diferentes, tá? Mas a soma continua dando 14. Então, se o meu pH é menos 1, por exemplo, o meu pOH vai ter que ser 15 para somar e dar 14, tá? Mas aí são situações muito difíceis de aparecerem. É só meio que para dar uma ideia de que essa escala nem sempre vai ser de 0 a 14, tá? Às vezes o teu pH vai ser menos, vai ser mais e por assim vai, tá bom? Mas para que ela serve? Ela serve para a gente calcular basicidade e acidez do meio. Como é que eles bateram o martelo para determinar essas coisas? Bom, o meio vai ser ácido se você tiver mais H+ do que OH-, porque aí o H+ é o símbolo do ácido, então se você tem mais dele, você vai acabar tendo um meio ácido. Do outro lado, se você tiver mais OH-, que é o símbolo da base, você vai ter um meio básico, tá bom? E qual que é o meio termo? O meio termo vai ser o meio neutro, em que a quantidade de H+ e OH- é igual, tá? Porque aí um vai anular a força do outro, tá? A força ácida do H+ vai anular a força básica do OH-, porque eles vão estar em iguais quantidades. Isso também tem a ver com estequiometria, né? já que H+ e OH- é de 1 para 1, tá? Então, é mais fácil de determinar o meio e depois falar, daqui para cá é ácido, daqui para cá é base, tá? Então, se o nosso meio é quando o H+ e o OH- são iguais, então, se pH e pOH são medidas de concentração deles, então pH e pOH também vai ser igual, tá? Então, se pH e pOH são iguais e eles somados dão 14 a 25 graus Celsius, a gente vai ter que, por exemplo, pH mais pH, que foi o que eu coloquei aqui em preto, vai ser igual a 14, tá? Porque pOH igual a pH. Então, 2pH igual a 14. Então, meu pH neutro vai ser igual a 7, assim como o pOH, tá bom? Então, pH igual a 7 é um neutro. Agora, como é que eu determino se menor do que 7 vai ser ácido ou se menor que 7 vai ser básico? A gente vai ter que raciocinar logicamente, tá? Se eu tenho maior concentração de H+ do que de OH-, então, por exemplo, vamos dar valores para poder facilitar. Se eu tenho 10 elevado a menos 2 de H+, eu vou ter que ter 10 elevado a menos 12 de OH-, tá? Porque menos 2 mais menos 12 dá menos 14, que é o valor da constante de água, tá? Então, o meu pH vai ser menos log de 10 elevado a menos 2. Como tem esse menos na frente, o menos 2, que é expoente, ele desce como mais 2, tá? Então, a gente percebe que um pH igual a 2, ele vai ser ácido. Por quê? Porque eu vou ter uma predominância maior da concentração de H+ frente à concentração de OH-, tudo bem? Então, é um pouco complicado. É meio não intuitivo que pHs pequenos sejam de meios ácidos. Porque a gente pensa, quanto maior for o pH, mais ácido ele vai ser. Já que pH é uma medida de acidez, uma medida de H+. Só que não. Porque a gente tem que lembrar que na fórmula de pH
existe um menos para inverter as coisas. Então, quando eu aumento a minha concentração de H+, como tem esse menos na frente do log, eu vou estar diminuindo o valor do pH. Tudo bem? Então, pHs menores que 7 são de meios ácidos. Agora, e o outro lado? Quando eu tenho uma concentração de H+ muito pequena, então eu vou ter, por exemplo, 10 a menos 10 mol por litro de H+. Por conta do menos na frente do log, esse 10 elevado a menos 10 vira 10, tá? Então, concentrações pequenas de H+ dão valores maiores de pH. Só que se é uma concentração menor de H+, se ele está em desvantagem frente ao H-, eu vou ter uma predominância do meio básico, tá? Da força básica. Então, pHs maiores do que 7 são de meios básicos, tá? Porque a concentração de H+, ela vai ser muito pequena e por conta do menos na frente do log, isso dá um valor de pH maior do que 7, tá? Então, com isso em mente, como que eles calculam, né, se o meio é ácido, básico, neutro, nos laboratórios? É para isso que eu coloquei aqui no próximo slide os indicadores de pH. Porque se eu juntar um ácido e uma base, eu não consigo olhar para eles e falar, o meio está básico, né? Tipo, eu tenho que fazer cálculos, né, estequiométricos para saber se a quantidade de ácido está maior do que a base, ou coisas assim. E ainda que existam esses cálculos, e a gente vai ver no final que existe um equilíbrio, que deixa as coisas mais complicadas, para facilitar a nossa vida, a gente meio que descobriu moléculas que indicam o pH para a gente. Tá? A gente conseguiria fazer esse cálculo por meio de potencial elétrico, eletroquímico, tá? Mas uma forma mais fácil de a gente visualizar isso é justamente pela cor, né? Porque é um fato visível. Então, facilita na hora da gente mensurar se o meu meio é ácido, básico ou neutro, tá? E o que são esses indicadores de pH? Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas eles são compostos que têm um equilíbrio e esse equilíbrio vai depender da quantidade de H+, ou da quantidade de OH-. Geralmente são moléculas orgânicas, são ácidos fracos, tá? Que ficam no equilíbrio. Então, por exemplo, no meio ácido, ele vai ter uma fórmula X. No meio básico, ele vai ter, sei lá, X mais H+. Então, a gente descobre que se o meio tiver básico, ele vai ter uma maior concentração da outra fórmula dele, estrutural. E essa fórmula estrutural tem uma cor. Então a gente consegue avaliar, se ele está com essa cor, que é característica de quando ele está no meio básico, então quer dizer que o nosso meio está básico. Tá? É assim mais ou menos o funcionamento de um indicador de pH. E quais são os tipos que existem? Existe a fenolftaleína, que é muito famosa, que em pHs abaixo de 8, ela é incolor. Então, para um pH ácido, ela vai ser incolor. Você vai colocar ela, vai pingar. Se for uma solução ácida, não vai mexer nada. O pH entre 8 e 10, que a gente chama de ponto de viragem, que é quando a cor começa a mudar, ela vai ter uma coloração rosa, um rosa bem clarinho, tá? E se você tiver um pH entre 10 e 12, aí vai até 14, né? Vai ser uma cor bem roxa, um rosa bem forte. Ele coloca carmim ou roxo, mas na prática, pelo menos o que eu vejo, é um rosa muito forte, tá? Então se eu tiver no meio básico, coloco fenolftaleína, na hora ele vai deixar o meio todo rosa, um rosa muito, muito forte. Eu vou falar, bom, realmente é uma solução básica, tá? É para esse tipo de consideração, tá? Ponto de viragem, que é esse pH entre 8 e 10, é bastante importante para indicador de pH, tá? Eles não é um conhecimento que eles pedem que você já tenha, ele acaba explicando. Mas é sempre interessante a gente já chegar com essas ideias na hora da prova para ter uma segurança maior. Existe um outro indicador, o azul de bromotimol, que ele tem uma faixa de cores um pouco melhor. A gente vê que praticamente de 6 a 6.8, 6.6, vamos lá, ele tem uma cor meio amarela,
de 6.6 a 7.2, ele é meio verde. E de 7.2 a 7.8 e para frente, ele é azul. Então, no azul de bromotimol, se tiver um meio ácido, ele vai ser amarelo. Se tiver no meio neutro, ele vai ser verde. Se tiver no meio básico, ele vai ser azul, tá? O alaranjado de metila. Para um pH ácido, ele é alaranjado. Para um pH neutro ou básico, ele é amarelo, tá? Então, a gente vê que cada um dos indicadores ele tem um tipo de cor diferente, dependendo do pH. E cada um desses indicadores ele vai ser mais indicado para certos tipos de situações, né? Por exemplo, a fenolftaleína ela não consegue me dizer se o meio é ácido, básico ou neutro até o pH igual a 8. Então, eu posso ter uma solução de pH 6, 7 e uma outra com pH 8. Todas elas vão ter a mesma cor para a fenolftaleína. Então, eu não consigo separá-las. Não consigo falar quem é quem. Agora, se fosse um azul de bromotimol, eu conseguiria separar. Porque o 6 é azul, é amarelo, o 7 é verde e o 8 é azul. Então, eu conseguiria separar. Então, se fosse fazer uma avaliação dessas três soluções, o azul de bromotimol seria um indicador de pH mais correto a ser utilizado, tá? E existe um indicador universal, que é vendido em vários papeizinhos, né? Que tipo, ele é todo colorido e tal. Aí você coloca na solução, aí muda de cor, aí ele tem uma tabela, que baseado nessa tabela com o papelzinho que mudou de cor, você descobre o pH, tá? Que ele é muito interessante porque ele vai do vermelho ao violeta. Então ele é quase que o espectro visível das cores todo, né? E cada uma das cores é para uma faixa de pH. Como ele tem várias cores, a gente consegue calcular com maior precisão qual que é esse pH somente a partir da cor do indicador, tá bom? Então ele é bem potente, tá? E eu coloquei essa tabela que junta esses 4 que eu coloquei agora e o tornassol, tá? Que é um outro indicador que no meio ácido ele é vermelho, no neutro é amarelo e no básico é azul. E o ponto de viragem dele é entre 5 e 8, tá? Existem outros tipos de indicador. O repolho roxo ele serve. Tem uns outros compostos orgânicos, tipo verdura, legumes, que servem e que são bem interessantes porque acaba que não é um químico artificial, né? É uma coisa mais natural. Beleza? Bom, prosseguindo para o finalzinho mais da aula, o equilíbrio da hidrólise salina. É um pouco mais teórico, tá? Existe uma constante para esse tipo de equilíbrio? Existe, é o KH, de hidrólise, tá? Eu não coloquei a fórmula dele aqui porque não é o nosso foco, mas eu posso falar que a constante de hidrólise ela é igual à constante da água sobre a constante de ácido ou base, tá? Mas não precisa se preocupar com isso, tá? Para que serve esse equilíbrio? Para me dizer se o sal que eu tenho ele tem caráter ácido, básico ou neutro. A gente tinha até visto isso na aula de sais, avaliando a força. Tipo, se eu junto uma base forte com ácido forte, eu vou dar um sal de caráter neutro, porque eles têm a mesma força, então eles se igualam. Se eu tenho uma base forte e um ácido fraco, então a base ganha, então é um sal de caráter básico, tá? Só que a hidrólise salina é meio que a explicação do porquê que isso acontece, tá? Porque os ácidos e as bases fortes, eles não vão reagir com a água. A gente vai ver direitinho como é que isso funciona, tá? E isso também é importante porque a partir do valor a partir do equilíbrio, né, dessa hidrólise salina, a gente consegue mensurar se um sal vindo de tanto ácido quanto base fracas, se ele tem caráter ácido ou caráter básico, né? Porque quando era fraco e fraco, a gente não conseguia resolver somente pensando na lógica da força. Porque o forte, todo mundo está no mesmo patamar. O fraco, existem vários níveis de fraco, né? E por meio desse equilíbrio, a gente consegue saber se o nosso ácido fraco ele é mais ou menos fraco do que a minha base. E a partir disso, determinar se vai ser um sal de caráter ácido, neutro ou básico, tá bom? Então vamos ver aqui os exemplos. E eu coloquei exemplos aqui práticos, porque é mais para a gente entender a lógica por trás disso.
A hidrólise do NaCl é um sal de caráter neutro. Então, ele vem do NaOH e do HCl, que são ácidos e bases fortes. No meio aquoso, ele vai estar dissociado. Tá? Dissociado porque ele é um composto iônico. Então, vai estar um Na+, Cl-. A água, eu separei aqui nela em HOH, tá? Que é meio que para mostrar a ligação que é quebrada na hora da ionização da água. A gente vai quebrar esse HOH em H+, e OH-. E aí vai juntar. Os opostos se atraem na eletrostática, né? Então vai ser o Na+ com OH-, o H+ com Cl-, formando, num equilíbrio, NaOH e HCl. Só que NaOH e HCl são base e ácidos fortes. Então, eles ionizam e dissociam, por causa da base, por completo. Então, esse NaOH vai virar Na+ e OH-. O HCl vai virar H+ e Cl-. Esse H+ e OH- que foram produzidos de volta, eles vão reagir e formar água. Então, a gente vê que a gente voltou para o nosso estado inicial. Então, a gente não consegue fazer uma hidrólise de um sal de caráter neutro vindo de ácidos e bases fortes. Porque esses íons fortes, eles não reagem com a água. Porque quando eles reagem com a água, eles formam ácidos e bases fortes que logo, em seguida, vão liberar esse OH, esse OH- e H+. Tá? Então, na prática, como se a reação não acontecesse. Tá? Porque a hidrólise salina, no final das contas, ela vai depender se o íon ele é forte ou fraco. Porque os íons fortes, eles não reagem com a água. Os íons fracos, como a gente vai ver no próximo slide, eles vão reagir e vão fazer o que é interessante para a gente para poder determinar o caráter do sal, tá bom? E só um adendo, já até esqueci de falar, hidrólise é quebra a partir da água. Só que hidrólise salina não é meio que quebra, né? Porque a gente não está quebrando de fato. É mais a reação dos íons do sal com a água, tá? Para formar o composto original, seja um ácido ou uma base, beleza? Então, seguindo. Se a gente pega a hidrólise do FeNO3,2, que é o nitrato de ferro 2, tá? 2 por conta do NOx do ferro. Ele é um sal de caráter ácido, porque ele vem do ácido forte, HNO3, e uma base fraca, o hidróxido de ferro 2. Então, o hidróxido de ferro 2 com... O FeNO3,2, como ele é um sal, ele vai dissociar por completo na água, gerando Fe2+, e 2NO3. Como tem 2NO3, eu vou ter que reagir duas águas, tá? Mas não precisa se preocupar com quantidade. Isso aqui é mais para deixar o balanceamento bonitinho. Se eu tenho essa situação, eu vou reagir. O H+, ele vai para o ácido, o OH- vai para a base, tá? Aqui no caso, ácido e base, é só para a gente lembrar de onde esses compostos vieram. Então, o Fe2+ veio de uma base, o NO3- veio de um ácido, tá? Quando eu junto H+ com NO3-, eu formo o HNO3. O OH com o ferro vira o FeOH2. Então, quando a gente joga água, a gente forma os compostos iniciais. O hidróxido de ferro e o ácido nítrico. Então, beleza. Com o hidróxido de ferro e o ácido nítrico, vai acontecer um novo equilíbrio, como a gente já visto antes. Como o HNO3 é um ácido forte, ele vai ionizar. Então, ele vai liberar NO3- e H+. Só que, o que aqui agora tem diferente? O hidróxido de ferro 2, ele é uma base fraca. Se ele é uma base fraca, ele não vai dissociar, tá? Então, nesse meio, o que acontece? No final das contas, quando a gente reage com a água, o NO3 é como se ele não participasse, porque a gente tem no final e no início. Só que quando a gente reage com a água, a gente vai estar reagindo o ferro com a água, para formar FeOH2, que não se dissocia, porque ele é uma base fraca, e H+. Ou seja, quando a gente tem um sal que vem de um ácido forte e de uma base fraca, o nosso meio fica ácido. Por quê? Porque quando a gente reage com a água, a gente libera H+. Então, se a gente liberou H+, meio é ácido, né? Eu já tinha falado que era um sal de caráter ácido. A gente só está atestando que ele realmente é um caráter ácido.
Por quê? Porque o meu íon da base, né, o meu cátion, como ele é um cátion fraco, ele vai reagir com a água, liberando H+. A gente até percebe que, como a gente está reagindo a um cátion, que tem sinal positivo, a gente está liberando o H+, que tem sinal positivo, para poder equilibrar. Né? Porque eu não posso consumir o ferro, que é positivo, e deixar por assim mesmo. Eu tenho que produzir uma outra espécie positiva. Que, como a gente está mexendo com a água, a única espécie positiva que existe é o H+. Então, quando a gente faz hidrólise de cátions fracos, a gente libera H+, porque o que faz com que o meio fique ácido, tá? Então, a hidrólise salina de compostos, né, de sais, que tem o cátion, a parte positiva, fraca, vai ser uma hidrólise salina ácida, porque vai liberar H+ como produto, tá? Por outro lado, se a gente tem o ácido, a gente vai ter que também ter a base. Então, eu peguei a hidrólise do NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio. É um sal de caráter básico, porque o NaOH é uma base forte e o H2CO3 é um ácido fraco, tá? E a gente vai fazer a mesma questão. Como é um sal, ele dissocia por completo em água, gerando Na+, e HCO3-. Ele vai reagir com a água, o H+ para o ácido, o H- para a base. Então a gente vai formar o NaOH e o H2CO3. NaOH é uma base forte, então ele vai dissociar por completo. Então vai gerar Na+ e OH-. O H2CO3 ele é um ácido fraco. Se ele é fraco, ele não vai ionizar. Então ele se mantém como ele está. Então quando a gente reage o NaHCO3 com a água, a gente vai formar Na+, H2CO3 e OH-. OH-, a hidroxila, ele é característico de meios básicos. Então, o Na+, ele não reagiu praticamente, porque tem no início e no final. O que aconteceu de reação de fato foi o HCO3- reagindo com a água para formar H2CO3 e OH-, tá bom? E como liberou OH-, o meio vai ficar básico. Então, vai ser uma hidrólise salina básica. Então, sempre que você tiver um sal com a parte aniônica, com o ânion, a parte negativa, fraca, você vai ter uma hidrólise salina básica. Por quê? Negativo vai formar negativo. Então, se a gente está consumindo a parte negativa do sal, a gente vai ter que formar a parte negativa da água, que é o OH-, que é característico de sistemas básicos. Beleza? Então, na hidrólise salina, só reage com a água os íons fracos. Quando o íon fraco é um cátion, libera H+. Então, o meio é ácido. Quando o íon fraco é um ânion, libera OH-, tornando o meio básico. Beleza? Então, se a gente tivesse um ácido fraco e uma base fraca, e fizesse a hidrólise salina deles, a gente ia ter duas constantes de hidrólise, a constante ácida e a constante básica. Aí a gente vê, a partir dessas constantes, qual seria maior. Se a constante ácida, né, da hidrólise salina ácida fosse maior, quer dizer que aquele sal, no final, ele vai ter um caráter um pouco ácido. Se no final a constante de hidrólise salina básica fosse a maior, então esse sal, né, advindo de ácido e base fraca, teria um caráter um pouco básico. Tudo bem? Mais ou menos isso, vocês só precisam saber a teoria por trás disso, que é esse ponto que eu coloquei aqui do ou seja, tá? Que só reage com a água os íons fracos. Positivo libera positivo, negativo libera negativo, tá? Aí é só lembrar, o positivo que é liberado tem que ser H+, e o negativo que tem que ser liberado é OH-. H+ é meio ácido, OH- é meio básico. Beleza? Seguindo para o final, solução tampão. O que é essa solução? A gente já viu matéria de soluções e eu acabei não comentando solução tampão. Por quê? Porque não cabia ainda comentar. Porque a solução tampão ela é uma situação em que a gente vai ter um equilíbrio iônico muito particular. Porque esse equilíbrio iônico é um mecanismo de preservação para que não haja uma diferença muito grande, né, no sistema. Então, o que ele é?
né? Eu até escrevi aqui bonitinho. São sistemas que protegem a solução de mudar muito de características. Principalmente características de pH, tá? Então vai ser um equilíbrio iônico, geralmente com um ácido fraco, uma base fraca, que, por Le Chatelier, né, pelas questões, né, de deslocamento de equilíbrio, ele consegue segurar grandes mudanças de pH. Então vamos pensar numa ionização de um ácido fraco. A gente vai ter HA gerando H+, e A-. Se eu colocar um ácido nessa solução tampão, a quantidade de H+ vai subir. Se eu tenho mais produto do que reagente, desloca para formar reagente. Então a gente vai consumir esse H+ para produzir mais HA. Na hora que eu consumo um pouco desse H+, eu consigo segurar uma variação muito grande de pH. Porque quando eu coloquei um ácido de novo no sistema, esse meu pH ia diminuir muito. Só que a solução tampão, por ter consumido uma parte desse H+, consegue segurar, né, essa queda grande do pH. Então, o pH vai diminuir? Vai, mas ele vai diminuir muito menos do que ele diminuiria. E por que ele é importante? Porque, foi o que eu coloquei no ponto seguinte, para a biologia, né, isso é muito importante, porque a nossa vida ela sempre vai buscar uma estabilidade, né? E essas variações bruscas de qualquer coisa, temperatura, pressão, pH, são muito danosas para a nossa vida, né? Então, a gente vê isso até naqueles filmes de ficção científica, quando tem tipo uma quebra na nave espacial e o cara sai voando, né? Quando você quebra uma nave espacial, a pressão que tem do lado de fora da nave é praticamente zero. Enquanto que dentro da espaçonave, geralmente eles fazem, né, uma simulação da pressão da Terra. Então, você está fazendo uma mudança brusca de pressão. Você está saindo de 1 atm dentro da nave para 0 atm praticamente, que é o lado de fora, né, que é o vácuo espacial. Então, quando você tem essa mudança brusca de pressão, a gente até vê, né, principalmente desenhos, que a cabeça explode. Porque você teve essa mudança brusca da pressão. Quando você tem uma mudança brusca de temperatura, a pessoa entra em choque, ela começa, o corpo dela desliga. Quando você está no fundo do mar e sobe muito rápido pro nível, né, da Terra, você tem embolia sanguínea ou embolia pulmonar, não lembro o nome agora, que são os gases que estavam dissolvidos no seu sangue, como a pressão aumentou, eles vão sair do sangue. Só que eles não saem de uma forma devagar, eles saem de uma forma rápida. Na hora que sai de uma forma rápida, estoura o teu corpo inteiro, tá? Então, para a nossa vida, a gente sempre busca estabilidade. E essas variações bruscas vão matar a gente. Então, a natureza, genial, ela cria uma solução tampão para segurar mudanças bruscas de pH. E a partir desse sistema protetivo, você consegue sobreviver. E como é que isso se aplica, né, no contexto biológico? Né, eu estava até conversando com a Carol de biologia e ela falou que até deu uma passada sobre isso, né, numa aula dela desse assunto, que é o tampão sanguíneo, que é um tampão a partir do bicarbonato, tá? Do íon bicarbonato que existe no nosso sangue, tá? Porque é o CO2 que a gente expira, né, que a gente solta, que vai fazer o controle de pH no sangue. Então, como é que ele se dá, essa solução tampão? A gente respira oxigênio, as células elas consomem esse oxigênio na respiração celular e liberam CO2. Esse CO2 vai reagir com a água que tem no nosso corpo, formando H2CO3, que é um ácido fraco. Parte desse H2CO3 vai virar CO2 de volta, mas uma parte dele ioniza, gerando H+, e HCO3-. E é esse o nosso tampão. Nosso tampão é entre o ácido, H+, e o A-, né? Então, por exemplo, se eu comer muita... quando eu como muito, eu consumo parte desse H+, para gerar suco gástrico, né? Então, quando eu estou consumindo esse H+, eu vou diminuir muito a quantidade de H+ que tem no meu sangue. Se eu diminuo a quantidade de H+, eu aumento o meu pH.
Só que lembra, o nosso corpo não pode ter uma variação muito grande de pH, senão a gente morre, né? O nosso pH ele tem que ficar numa faixa, eu acho que é 6,8 a 7,2, né, de pH. Não lembro agora direito. Mas é nessa faixa bem curta. Então, o sistema tampão ele logo é acionado para que esse H2CO3 seja consumido, formando mais H+. Na hora que forma mais H+, a gente segura aquele aumento grande de pH, fica um aumento pequeno e depois ele vai se ajustando para voltar ao que era antes, tá bom? Então é isso mais ou menos o tampão. A gente não precisa saber com muitos detalhes, mas é só um sistema que segura essas mudanças bruscas de pH e é feito a partir de ácidos ou bases fracas, principalmente ácidos fracos, que são mais fáceis de encontrar no meio, tá bom? Então é isso que a gente fecha o bloco de equilíbrio iônico. Próxima aula vai ser uma aula de exercício. Se vocês quiserem que eu faça alguns exercícios, podem me chamar, podem me mandar para mim, para algum monitor, para alguém da coordenação, tá? Não tem problema. Se ninguém mandar nada, eu vou selecionar alguns exercícios, provavelmente discursivos, né? Que eu consigo trabalhar melhor os conceitos na próxima aula, tá? E depois a gente vai ter o próximo bloco, né, teórico com exercício de eletrólise, beleza? Então era isso, gente. Qualquer coisa vocês podem me chamar. A lista já está disponível com gabarito e vai dar tudo certo, beleza, gente? Beijão e até a próxima. Valeu! Só esqueci de falar uma coisa aqui. Nessa parte de equilíbrio iônico, é mais importante aqueles cálculos de pH e pOH, tá bom? Primeira aula de Ka e Kb, eles caem, mas eles vão cair mais no conceito de calcular qual que é o pH do sistema, tá bom? Então, se for focar alguma coisa dessa aula, foca nos cálculos de pH, tá? Principalmente essa parte e essa parte, esses dois slides, que é o pH e pOH, e a relação dele com KW, tá? Que é essa parte muito importante de pH mais pOH igual ao pKW, geralmente vai ser igual a 14, tá? O indicador não é muito importante. A escala de pH é mais fácil saber o que é ácido, neutro e básico, tá? Então, focar nesses dois slides mesmo, que são muito importantes, e quando cair questão de Ka e Kb, provavelmente ele vai cobrar conceitos que estão nesses dois slides, tá? Ele vai te dar a reação do ácido, a reação da base. A partir dela você vai descobrir a quantidade que tem no meio de H+, e OH-, e com isso calcular o pH do sistema, tá? A escala de pH acaba sendo muito mais utilizada que pOH. Geralmente quando ele pede o pOH, é para a partir dele você calcular o pH, tá? Então era isso, gente. Beijão.